Olá, família! Eu quero iniciar a mensagem desta noite literalmente citando o nosso tema do ano. A minha oração é que vocês estejam vivendo a graça e praticando o amor. Vivam a graça cheia de esperança que somente o Senhor pode ministrar no coração de vocês. Ou seja, derramem dessa graça, deste amor para aqueles que estão ao redor de vocês, para os mais necessitados, ou seja, para os mais carentes do amor do Senhor. É assim que eu começo hoje. Estamos em mais uma semana de isolamento social e nessa semana nós estamos começando por hoje, né? Na realidade, 2 dias de festa. Nós temos hoje aniversariando a irmã Marluce, né? E amanhã aniversaria Lucas. E como eu falei pela manhã, a minha oração é que o Senhor coloque sobre vocês chuva de bênçãos, chuvas de bênçãos. Coloque sobre vocês o amor que somente Ele pode derramar. Sobre vocês esteja a graça, a unção, as misericórdias do Senhor. Vamos falar sobre elas já já. E a minha oração é que o Senhor sempre os abençoe e guarde. Parabéns, irmã Marluce, parabéns, Lucas. Nós estamos felizes no Senhor por vocês. Estamos falando sobre esperança no Senhor. A gente está desde a quarta-feira e aí possivelmente a gente tome algumas semanas com esse tema. Hoje pela manhã eu falei sobre a questão da desesperança. Vimos que a desesperança pode vir pelo cenário, e a gente está citando o cenário de Israel no cativeiro babilônico. A gente está exatamente vendo um pouquinho disso em Lamentações de Jeremias. Então, a gente está vivendo um cenário difícil, né, com essa pandemia que nós temos aí. Infelizmente, nós já temos mais de 22 mil óbitos no Brasil. Eu disse pela manhã que o Brasil se apresenta como o próximo epicentro, né? Eu ouvi alguns especialistas no mundo todo dizendo isso. Infelizmente, da forma que nós estamos caminhando, seremos o próximo epicentro da doença no mundo. A minha oração é que o Senhor segure neste momento exatamente o que precisamos, é que o Senhor segure essa doença, que o Senhor debele isso, que o Senhor corte toda essa estrutura doentia no país e no mundo. E a minha oração. Então nós vimos que o cenário pode causar desesperança. Nós vimos que esse cenário causa uma depreciação na fé e essa depreciação causa uma falta de sentido. A gente falando de desesperança, na realidade a gente traz como introdução para o texto agora à noite. A gente continua caminhando em Lamentações capítulo 3 e eu queria citar o verso 21, um verso pequeno, quando Jeremias diz: "Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança." Essa é a tradução da NVI. Eu gosto muito da tradução da atualizada, a revista atualizada, que diz assim: "Quero trazer à memória o que pode me dar esperança." Quando a gente fala de esperança é esperar em, ou esperar alguma coisa, esperar algo de bom, né? Quando a gente fala de esperança, a gente fala de expectativa, a gente fala daquilo que a gente quer para a gente. O que a gente quer para a gente é sempre bom, né? E nesse sentido, eu tenho 2 perguntas, né, para mim e para você. A primeira é: o que espero? E aí, essa pergunta eu posso responder para mim. Você responde para você. O que você espera, né? Então essa é a primeira pergunta. O que espero? A segunda pergunta é: em quem espero? Né? Em quem espero? Nesse sentido, eu queria trazer você
para ouvir um pouquinho hoje sobre em quem confio me disciplina. Exatamente na resposta de em quem espero. E aí, Jeremias, o profeta Jeremias, a gente está em Lamentações capítulo 3, os versos 22 e 23, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É assim que Jeremias ora, fala com o Senhor, né? Na realidade, essa fala é direta para Deus, no sentido de Jeremias ter esperança nele. Veja, capítulo 1, no verso 6, que aí a gente percebe que, de repente, a fala de Jeremias destoa com a própria descrição de Israel ou de Jerusalém, quando o profeta, né, Lamentações capítulo 1, no verso 6, diz que todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Todo o esplendor. Né? Jerusalém que jamais pensou que ia cair. Israel, a nação escolhida por Deus, jamais pensou que ia cair. Mantinha em si um sistema de adoração a outros deuses, um sistema idolátrico, né? E nesse sentido, suas festas, seu comércio, tudo era muito, muito cheio de esplendor. Né? Mas no cativeiro babilônico, Jerusalém, país de Israel, simplesmente percebe que todo o esplendor fugiu. Tinha, como foi falado pela manhã, porque aqui está exatamente o que eu falei pela manhã nesse sentido, tinha no prazer o seu sentido. Perdeu o esplendor, perde o prazer. E assim era Israel, mantinha seu esplendor no prazer. Salmo 20, verso 7, Salmo 20, verso 7, diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, ou no nome do Senhor, nosso Deus. Perceba, alguns mantêm a sua esperança no esplendor, outros nos objetos de força. Né? A gente está falando de guerra aqui, tá? Então, a gente mantém, ou alguns outros mantêm o esplendor, uns mantêm o esplendor, como é o caso de Jerusalém, outros nos carros e cavalos. Hoje, né, nos tanques, nos mísseis, nos grandes exércitos, nos drones, tanto de combate como de espionagem, né? Mas aí o profeta Jeremias diz: preferimos, aliás, o salmista, no capítulo 20, verso 7, diz: nós preferimos confiar no nome do Senhor. Quando Deus fala com Jeremias sobre o pecado de Israel, Jeremias capítulo 17, nos versos 5 a 8, Jeremias 17, 5 a 8, Deus diz assim a Jeremias: assim diz o Senhor. Essa é a fala clara, né, que quando o Senhor está falando através do seu Espírito, né, ele usa o profeta. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca,
nem deixará de dar fruto. Né? Basicamente o que a gente lê no Salmo 1. Né? Mas eu queria me ater um pouquinho a esse verso, porque enquanto a gente fala de confiança no esplendor, confiança no poder bélico, confiança no homem, né? Eu quero falar um pouquinho disso aqui, ou sobre esse texto. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Perceba o restante. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Em quem você confia? Em quem você confia? No prazer? Nos poderes da vida? Talvez não seja nos bélicos, mas nos títulos, nos bens, naquilo que as pessoas colocam para você? Em quem você confia? Em homens? Porque veja, por exemplo, quando eu olho para a situação do mundo atual, os homens se degladiam, os homens brigam entre si, os líderes políticos disputam entre si para ver quem é melhor, quem desponta mais. Raramente os homens pensam no outro, no mais necessitado. Pensam geralmente nos bolsos próprios, nos títulos, nos destaques. Homem que mantém a sua confiança no coração, que se afasta do Senhor, tende a ser derrotado. E eu vou trazer isso para o modo feminino também. Mulher que mantém a sua confiança no coração que se afasta do Senhor, tende a ser derrotada. Em quem você confia? E aí, o profeta continua, aliás, na fala de Deus, a fala de Deus na boca do profeta, né? Jeremias, quando ele diz a partir do verso 7, mas bendito é o homem, o ser humano, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quando a gente fala de confiança, né, a gente fala de fidelidade. A gente fala de fidelidade. A gente passa já para isso. Mas quando a gente fala de confiança, a gente fala de fidelidade. Quando se confia no Senhor, né, ele será como uma árvore plantada junto às águas, junto ao ribeiro, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Né? Ou seja, quando você estende as suas raízes diante do Senhor, confiando no Senhor, você tem sempre alimentação. Sempre terá. O texto, ou seja, Jeremias diz, ela não temerá, a árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ela será sempre alimentada por águas tranquilas. A pessoa que mantém sua confiança no Senhor sempre é alimentada por águas tranquilas. Não tem problema com a temperatura, né? Não tem problema com estação, está sempre bem alimentada à beira do ribeiro e suas raízes são sempre estendidas em direção às águas do Espírito. Não ficará ansiosa. Presta atenção nessa fala. Não ficará ansiosa. Lembra algo? Por que vocês se preocupam com o que vestir ou com o que comer? Não andem ansiosos. Né? Não ficará ansiosa. No ano da seca nem deixará de dar fruto. Porque tem suas raízes, seus braços estendidos até o ribeiro, até as águas tranquilas, até o Espírito do Senhor. Então, em quem confio ou em quem espero, confio. Né?
Quando eu espero no Senhor, eu espero na sua confiança. E é exatamente assim. Em quem espero, confio. Lamentações capítulo 3, no verso 24, o profeta Jeremias diz assim: digo a mim mesmo. Veja, como se ele estivesse falando por próprio Espírito, né? A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Se eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. O salmista, no Salmo 16, verso 5, diz assim: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Quando eu espero, confio, eu coloco nas mãos do Senhor o meu futuro. Eu volto à fala do profeta quando diz que as minhas raízes, que têm acesso a águas tranquilas, me dão sempre alimento. Sempre alimento. Nesse sentido, confiar no Senhor é sempre ter auxílio do Senhor. Esperar nele é confiar nele. Abacuque capítulo 3, nos versos 17 a 19, a gente tem uma oração que é um verdadeiro canto, né? Aliás, no verso 19, ele destaca que essa fala é para instrumentos de cordas. Abacuque 3, 17 a 19, exatamente falando do período do cativeiro babilônico, né? Desse cenário que a gente viu, né, em Jeremias, como o povo sofria, né? O que a gente viu nos detalhes pela manhã. Se você não viu, volte, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando agora. O profeta Abacuque diz assim: mas não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, diz o profeta Abacuque. Ele faz os meus pés como os do servo, são pés rápidos, ligeiros. Ele me habilita a andar em lugares altos. Eu caminho com o Senhor. E quem caminha com o Senhor, caminha ligeiro em lugares altos. Em quem eu espero, confio. É uma ponte isso aí. Se você não consegue esperar, é porque não confia. Se não confia, é porque não espera. Aí você começa a agir por conta própria no seu tempo. O povo de Israel caiu por causa disso, porque achou que poderia se alimentar do próprio esplendor, das forças do exército, dos homens, dos príncipes, dos soberanos. Mas a oração do profeta Abacuque, lembra Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pode tudo faltar na minha mesa, eu posso não ter o que comer, mas eu agradecerei ao Senhor, eu confiarei no Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a minha força, Ele é a agilidade do meu ser. Quando a gente fala de esperança, de confiança, a gente também está se referindo ao escritor de Hebreus. Capítulo 3, nos versos 14 e 15. Hebreus 3, 14 e 15, o escritor de Hebreus diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião.
Aqui a rebelião é outra, é a rebelião do deserto, mas Israel viveu rebeliões e é por isso que Jeremias se refere ao cativeiro babilônico. Mas perceba, para nós, qual é a mensagem? A mensagem é ter confiança até o fim. Apeguemo-nos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Quando eu espero, eu confio. Literalmente assim. A fala do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14, ele descreve essa confiança. 1 João 5, 14. Ele diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha a confiança. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Aqui está bem amarrado confiança e fidelidade. Eu confio porque peço dentro da sua vontade. Nesse sentido, onde está a fidelidade, amigos? Está exatamente em obedecer à sua vontade. Ele me concede porque eu peço dentro da sua vontade. Eu confio porque estou dentro da vontade dele. Confiança e fidelidade é exatamente bem amarradinho aqui. Vou repetir. Quando a gente confia, espera. Quando espera, é porque confia. Se não confia, não espera. Se não espera, não confia. E aí, quando a gente não sabe nem esperar, nem confiar, a gente toma as decisões da gente no tempo da gente, sem esperar. Sem esperar decisão de Deus, nem tempo de Deus. E aí as consequências são nossas. Há uma frase que eu digo já há muitos anos: Deus não financia meu fracasso. Eu sou abençoado e vitorioso quando eu recebo o investimento dele, quando eu me deixo investir por ele. Israel foi avisado várias vezes. Judá foi avisado várias vezes. E simplesmente achava que Deus poderia financiar seu fracasso. Caiu por causa disso. Porque confiança e fidelidade está muito ligado. E a gente, para ir adiante nas próximas semanas, precisa estar bem, ou distinguir bem o que é desesperança e esperança. Bem, por isso eu trouxe essas duas mensagens hoje. Então veja, em quem espero é a pergunta. Esperando no Senhor. Em quem espero, eu confio. E nossa terceira informação nessa história toda é que em quem eu confio, sou disciplinado. Veja Lamentações capítulo 3, nos versos 25 a 28. Lamentações 3, 25 a 28. Jeremias diz assim: o Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. A Nova Bíblia Viva diz assim: para com aqueles que o procuram de coração. Então eu vou ligar as duas traduções. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o procuram de coração. Verso 26. É bom esperar tranquilo, ou seja, com paciência, pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Veja aqui mais detalhes. O Senhor é bom com aqueles que o procuram de coração. A gente faz uma ligação com o texto anterior, né? Onde o Senhor me ouve
porque eu peço aquilo que Ele quer. O Senhor me ouve porque Ele sabe o que é melhor para mim e eu peço exatamente o que Ele quer para mim. Então, quando eu o busco de coração, é exatamente porque eu sei o que Ele quer para mim. Eu peço em linha com os pensamentos dEle. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Nesse sentido, enquanto somos jovens, temos mais forças. É claro que a Bíblia diz que devemos buscar o Senhor na nossa juventude. Enquanto somos jovens, podemos buscar mais forças. Eu não estou dizendo que a pessoa de terceira idade, o mais idoso, de meia idade, não tenha forças para esperar no Senhor. O que eu estou dizendo é que é mais difícil, por causa da ansiedade que nos assola muitas vezes. Por isso que o profeta diz que é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Isso me faz lembrar um texto. Mateus capítulo 11, nos versos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, quando o Senhor Jesus diz assim, olha o convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele disse para mim é: troque o meu fardo, aliás, o seu fardo pelo meu. Troque. Descanse em mim, eu tenho descanso para você. Perceba que não há esforço aqui, né? Quando eu coloco o meu fardo nas mãos dele, eu recebo o jugo dele, que é leve e suave, né? E, na realidade, o jugo é suave e o fardo é leve, né? Eu troco o meu fardo pesado pelo fardo leve dele. Que fardo é esse, amigos? Que jugo é esse? Bom, jugo quer dizer que eu agora ando junto com ele. Ele passa a ser o meu guia, é o irmão mais velho, ele é a minha bússola, é o meu guia. Para onde ele for, eu vou. Eu estou disciplinado por ele, sou disciplinado por ele, sou discípulo dele, sou aprendiz dele. É tudo isso que quer dizer. Quando eu tomo o jugo de Jesus, para mim, caminho junto com ele. E o fardo dele é leve. E que fardo é esse, amigos? Assumir a vida em Cristo. É repetir o que ele diz. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e me siga. Esse fardo quer dizer que a partir de hoje, ou a partir do momento que eu assumo o outro lado do jugo de Jesus, estarei junto com ele abrindo mão daquilo que eu sou, ou de quem eu sou. Passo a ser disciplinado por ele, discipulado por ele. Passo a ser aprendiz dele mais ninguém. Homem nenhum é meu discipulador. E eu olho para os homens que seguem a Cristo e sigo os ensinamentos dos homens que seguem a Cristo, porque é assim que a Bíblia diz. Sigam os que dão exemplo. Sigam os que dão exemplos. Porque aqueles que seguem a Cristo merecem serem seguidos também. Nesse sentido, o apóstolo Paulo descreve bem isso, ou seja, o fardo leve, descreve em Romanos capítulo 12, verso 1, quando ele diz que eu devo colocar o meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Esse é o culto racional. Quero continuar. Jeremias capítulo 7, nos versos 27 e 28, demonstra para nós que Israel não quis ouvir, não quis assumir esse jugo do Senhor, não quis pegar o seu fardo que é leve. Lógico que a gente está falando de forma figurativa, porque
Jesus Cristo está na nova aliança, eles estariam na antiga, mas eu estou falando de forma figurativa, o povo de Israel não quis ouvir a Deus. Veja, Jeremias 7, 27 e 28. Quando você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você me chamar, ou quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção, a disciplina. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Israel experimentou o que experimentou porque saiu da disciplina do Senhor. É uma outra história. Nós estamos no Novo Testamento, Jesus Cristo, graça, fé, nesse sentido, né? Mas a história da salvação é a mesma. Provérbios 12, no verso 1, Provérbio 12, 1, o escritor diz que todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E aí, já caminhando para o final, o escritor de Hebreus nos explica isso também. Hebreus 12, nos versos 6 a 8, diz claramente, Hebreus 12, 6 a 8, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, como discipulado. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado, discipulado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, discipulados, e a disciplina, o discipulado é para todos os filhos, então vocês não são filhos. Ou não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, bastardos, no original. Nesse sentido, eu não sei qual é o seu sofrimento no momento, mas a minha oração é que você entenda que a fala do Senhor é clara também. Se for disciplina, suporte, porque o Senhor disciplina a quem ama e a disciplina do Senhor é prova de filiação. Lucas capítulo 6, no verso 40, Jesus Cristo diz que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Veja, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem treinado, preparado, será como seu mestre. Lucas 6, 40. A minha oração é que você esteja entendendo a palavra de Deus nesse sentido, porque para mim, o meu discipulador, o meu disciplinador é a semente descendente da mulher que feriu a cabeça da serpente. Ele é quem me disciplina. Nesse sentido, claramente, para mim, está aqui em quem eu confio, me disciplina. Porque a chave disso tudo está em quem eu espero, ou em quem você espera. Porque se você esperar em outros que não seja o Senhor, com certeza a sua vida é uma vida em que você sempre vai cobrar de outras pessoas aquilo que você precisa, quando na realidade, se você espera do Senhor, você confia no Senhor, porque em quem eu espero, confio. E confiança está intimamente ligada à fidelidade, intimamente. Veja, eu vou falar de novo. Se eu espero, confio.
Se eu espero, confio. Se eu não confio, não espero. Funciona assim. Então, essa esperança está ligada intimamente à fidelidade. E em quem eu confio, sou disciplinado, discipulado. Se você confiar nos homens, ou seja, no ser humano em si, você será disciplinado pelos seres humanos, ou pelos homens, né? Se você confia nos seus títulos, nos seus bens, você sempre dará conta aos seus títulos, aos seus bens. Sempre será disciplinado ou disciplinada por eles. Se você confia nos materiais bélicos da vida, e eu não sei, isso representa as forças, sempre vai estar disciplinado como pessoa disciplinada nas forças representadas aqui no material bélico. Ou você pode até confiar no prazer, né? Sempre estará disciplinada pelo prazer, sempre presa ao prazer. A questão é, como ficará depois? Eu quero trazer de volta o texto inicial. Lamentações 3, 21. O profeta Jeremias diz: todavia, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E dar esperança para mim está no Senhor. O que você espera? Mas a pergunta fundamental agora é porque a chave está exatamente aí. Em quem você espera? Porque dependendo dessa resposta, ou dessa pergunta, a sua resposta será sempre estar ligado ou ligada a alguém ou a algo. E aí eu quero, falando da esperança de Jeremias, citar Mateus 6, 21 para variar. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E a minha esperança é que você esteja arraigado, arraigada ao Senhor. Que você seja árvore plantada à beira do ribeiro, bebendo das águas do Espírito, se alimentando nas esperanças que Deus renova em você, porque as misericórdias dele são renovadas diariamente por causa da sua fidelidade à sua promessa. Porque mesmo que haja seca, as suas folhas estarão sempre verdes e você vai dar fruto no tempo determinado. Essa é a minha esperança para você. Eu não sei como você está agora, em que momento você está. Temos muitos de nós envolvidos com problemas derivados dessa doença que nos assola no momento. Temos alguns de nós já testados e confirmados com a Corona-19, com o vírus Corona-19. Temos alguns de nós que perderam pessoas amadas por causa disso. Mas eu quero encerrar apenas dizendo: mantenha sua esperança no Senhor. Confie nele. Deixe-se disciplinar por ele. Entregue totalmente a sua vida ao Senhor. E o restante, ele fará. Vamos orar? Deus, quando eu falo de desesperança, de esperança, eu estou tentando trazer conceitos que nós possamos aprender para que entendamos o que Teu Espírito quer que façamos num momento tão difícil. E, Senhor, a minha oração vai ser curta agora, eu continuo pedindo pelo Brasil, pelo mundo,
pelos nossos líderes políticos, pelos nossos líderes religiosos. Eu continuo pedindo por cura para que o Senhor veja o que precisa ser feito, porque eu entendo claramente que o Senhor sabe o que está acontecendo e Ele age no momento exato. Senhor, eu continuo orando pelas Tuas mãos sobre a terra, trazendo cura para todo mundo. Mas a minha oração específica agora, Senhor, é que entendamos que esperar no Senhor é confiar no Senhor, é nos entregarmos à disciplina do Senhor ou nos entregarmos ao Senhor. E o apóstolo Paulo descreve isso muito bem. Coloque-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Jesus Cristo diz que onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. E a minha esperança, Senhor, é que nossos corações estejam nas Tuas mãos. Porque Tu és o nosso tesouro, Senhor. A minha esperança é que a nossa boca fale exatamente dos tesouros do céu. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A minha esperança é que nós ouçamos o Teu Espírito, porque nós temos a mente de Cristo, e pratiquemos aquilo que Cristo quer para nós. Esse mundo que sofre precisa da ação da igreja. Independente dos títulos que tenhamos, o mundo precisa da ação do corpo de Cristo. E essa ação, a ação é o amor de Cristo que nos invadiu e nós somos transbordados, ou seja, o mundo precisa do Teu amor derramado por nós aos mais necessitados, aos famintos espiritualmente. E eu oro para que a Tua igreja entenda isso. Porque a doença, ela pode chegar, pode atacar o corpo, pode atacar a alma, mas não consegue chegar ao espírito. E amor derramado atinge o espírito e transforma vidas independente da doença. Então a minha oração, Senhor, é que Teu amor nos invada de tal forma que nós derramemos ele para outras pessoas. Assim como eu citei na quarta-feira, na carta do apóstolo João, que nós sejamos invadidos e transbordemos esse amor para o mais necessitado. Enfim, Deus, em mais uma semana onde nós continuamos orando por cura para os necessitados, os doentes, pedindo a Tua proteção, Senhor, nós pedimos que o Teu amor, a Tua graça, o Teu Espírito caminhe conosco, nos dando unção para transformarmos cada vez mais nossas vidas ou nossa vida no Teu amor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Deixe-se derramar pelo amor de Deus. Confie nele. Aliás, espere nele. Confie nele e deixe que ele lhe discipule. Assim eu oro para você e que o Senhor nos abençoe.